E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E hoje a gente vai bater um papo sobre Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Vamos bater um papo sobre essa série que nos leva de volta ao universo de Westeros, né? Criado aí pelo George Martin. E a gente vai ver, né? Vamos ver qual vai ser o desenrolar dessa história aí, onde nós acompanharemos o gigante Dunk, né? E o pequeno Egg. Então, editor, roda a vinheta e vamos para o nosso bate-papo. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje a gente vai bater um papo que está um pouco atrasado, né? Eu havia feito um vídeo sobre o primeiro episódio da série Cavaleiros dos Sete Reinos, mas infelizmente eu não consegui entregar a tempo e acabou saindo o segundo episódio. Então eu resolvi fazer um vídeo aí compilando os dois episódios dessa série da HBO Max, né? Que chega aí para nos levar de volta ao Westeros, né? O universo criado pelo George R.R. Martin, né? Como que a gente vai fazer? Eu vou conversar com vocês aqui sobre alguns pontos da história e depois dar minha opinião sobre esses dois primeiros episódios, tá? Vale salientar que como não é uma HQ, não tem como eu mostrar aqui, eu vou pedir para o editor ir colocando imagens aí no decorrer do nosso bate-papo, tá legal? Primeira coisa, né, pessoal, que a gente tem que ter em mente é o que é o Cavaleiro dos Sete Reinos, né? O Cavaleiro dos Sete Reinos é uma série que é baseada num livro de novelas do George Martin que se passam ali nos Sete Reinos, né, em Westeros, onde nós vamos acompanhar as aventuras do Sir Duncan o Alto e do jovem Egg, que é seu escudeiro. Mas esse escudeiro ele vai trazer um grande segredo aí junto dele para a história, né? Então, o George Martin ele escreveu três novelas, né? Que nada mais é do que um pouco maior que um conto, né? É uma, é uma história que é um pouco maior que um conto, mas não chega a ser um romance, né? São histórias ali que têm um tamanho mediano e nós vamos acompanhar essas histórias, né? A primeira história é o Cavaleiro Andante, né? A segunda história, se eu não me engano, é a Espada Juramentada e a terceira novela vai ser o Cavaleiro Misterioso, né? Lembrando que essas três HQs, ó, esses três contos, né, essas três histórias, essas três novelas, elas já saíram aqui no Brasil em livro, em algumas edições, né? Tem tanto edição especial quanto edição comum, né? E também já saiu em quadrinhos, tá? Você vai ter essas três novelas aí em quadrinhos. Eu tenho, mas infelizmente a minha coleção aqui não tô conseguindo achar nada. Então, infelizmente, eu vou pedir pro editor colocar as capas aí, tá? Mas quando eu achar, eu leio e trago a resenha aqui para vocês aqui no canal, ou então faço um vídeo aí só mostrando as HQs mesmo, tá? E vamos lá, né? O que que vai ser o Cavaleiro dos Sete Reinos e como que vai ser, né? Primeira coisa, tá, pessoal? Vamos deixar claro aqui que sempre quando eu for dar um exemplo, eu vou dar o exemplo da série de TV, né? Por quê? Porque nós vamos ter aqui um produto audiovisual, tá? Então provavelmente vão ter mudanças com relação ao livro, né? As novelas de que foram inspiradas, né? Então George Martin ele está acompanhando a produção dessa série, tá? E segundo ele está muito fiel, tá? E Cavaleiro dos Sete Reinos é um pouco diferente de Game of Thrones, né? E de Dança dos Dragões, né? Essa última série que tá passando na HBO, né? Acho que é Dança dos Dragões mesmo. Casa do Dragão, né? A Casa do Dragão, né? Então, o Cavaleiro dos Sete Reinos ele vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque nesse momento da história, tá? Nós estamos num hiato onde não tem dragões, né? Os dragões foram extintos, tá? Então você vai ter ali mesmo uma baixa, o que a gente chama de low fantasy, né? Low fantasy ou baixa fantasia, né? E nós vamos ter aí a presença de muito pouca magia nesse universo aí de Dunk Egg, né? Os dragões estão extintos, então nós teremos
uma história mais simples, né? E também nós teremos uma história sem muito apego à política, né? Aquela trama política, né? Que nós temos em Game of Thrones e na Casa do Dragão, né? Então vamos lá, né? Vamos ver o que traz o primeiro episódio e o segundo episódio dessa história, né? Mas antes de a gente passar para os episódios, né? Eu vou pedir para vocês o seguinte: se você está chegando agora no canal, se inscreve no canal, tá? Ativa as notificações para receber novos vídeos. No canal aqui nós falamos muito de HQ, de série, de filme, e essa é a premissa do canal, de a gente falar de cultura pop, né? De cultura nerd, bem descontraído aí com vocês do outro lado da tela, beleza? Se você não conhece a gente no Instagram, a gente também tá lá no Instagram, canal Resenha 81, segue a gente lá também. E se você puder comentar e compartilhar o vídeo, você ajuda demais no engajamento do canal, beleza? Então vamos ver o que que vai ser, como que vai ser essa série, né? O que que eu tenho no primeiro e no segundo episódio. A série vai começar, né, com o Sir Duncan, né, que é, eu até anotei o nome dele aqui para não esquecer, né, o ator Peter Claffey, ele vai fazer o Sir Duncan, né, no começo da história ele é o Dunk, né, ele é conhecido como Dunk. O Dunk vai estar enterrando o seu mentor, né, o seu cavaleiro. O Dunk, ele era o escudeiro do Sir Arlan de Santabor, e o Sir Arlan morreu. Ele veio a morrer devido a um resfriado e o Sir Duncan está enterrando ele aos pés de uma árvore, né? E até ali, pessoal, o cuidado da série é tão grande que até a maneira como ele é enterrado, tá? Vai remeter ao livro, tá? Tá bem fiel mesmo a série ao livro, tá? E o Duncan já começa mostrando que o Sir Arlan de Santabor, apesar dele ser um cavaleiro, ele não é um cavaleiro rico, né? Ele é um cavaleiro pobre, tá? Na cena que ele está enterrando o Sir Arlan, ele fala: "Ó, eu não sei as palavras que eu posso dizer aqui, mas o certo seria ter um septão aqui, né?" E nós vemos isso lá em Game of Thrones, né? Quando você tem aquela parte lá da parte lá daquela religião dos sete reis, dos sete deuses, né? Você tem ali o grande, o sacerdote ali, indo até as pessoas de pouco dinheiro, né? Porque eles não teriam como ter esse apoio religioso do momento de perda, né? Então, a mesma coisa você vê aqui, o Sir Arlan, apesar dele ser um cavaleiro, ele tá morrendo sem glória nenhuma, né? Ele morreu de resfriado à beira da estrada, não tem um septão para falar as palavras finais para ele, e muito menos aquelas mulheres silenciosas, né, para limpar o corpo dele, para preparar o corpo dele. Então ele é tratado como um ninguém, né? E o Dunk que vai fazer esse serviço aí de funeral, esse serviço religioso, né? E ali ele enterra, agradecendo aí pelas lições que o mestre dele deu a ele, né? Apesar de bater nele algumas vezes, ele foi um mestre, né? Um tutor. Na visão do Dunk, ele é um tutor excelente. Ele foi um tutor excelente, né? Um mestre excelente. E a partir daquele momento ali, o Dunk resolve, né? Ou ele vai virar bandido vendendo os itens do Sr. Erlan, gastando dinheiro e depois virando bandido, ou ele pode seguir o caminho da cavalaria, né? E aqui tem que abrir um parênteses, tá, pessoal? No universo de Game of Thrones existem vários tipos de cavaleiro, né? Por exemplo, nós temos os cavaleiros andantes, que são o que a gente pode considerar como se fossem os mercenários, né? Eles andam de reino em reino vendendo a sua espada e eles competem em justas, né? E guerreiam, né? Vão para a guerra pra, mediante um acordo financeiro, né? Nós temos aquele cavaleiro que ele não tem terras, mas ele é absorvido ali por um senhor, né? Nós vemos isso aí quando acontece lá no Ninho da Águia, naquela parte de Game of Thrones, quando o Tyrion está preso, existem vários cavaleiros ali, né? A serviço da Lysa Tully, né? Que está como senhora do ninho lá, né? E nós temos os cavaleiros com terra, né? Que são mais os nobres, né? Aí nós podemos citar lá o Stannis Baratheon, né? Que vai vir a ser um pretendente ao trono. Nós temos o Loras Tyrell, que é o da família Tyrell, né? Então nós temos esses tipos de cavaleiro, né? Então você não vai ter só aquele cavaleiro cintilante, numa armadura belíssima do cavalo branco. Você também vai ter cavaleiros
que vendem espada, cavaleiros pobres, e o Arlan era um desses cavaleiros. O Dunk resolve, não, eu não vou vender os cavalos nem a armadura, eu vou me tornar um cavaleiro também. E ele parte para Valfreixo, né? Aonde para Campina de Valfreixo, onde está acontecendo, onde irá acontecer um torneio em honra ao nome, né, a filha, né, do Sir Ashford, que é o senhor lá de Valfreixo, tá? Só que Valfreixo não é uma cidade enorme, né? Não é a capital, né, de um dos sete reinos, ou então não é uma cidade muito poderosa. Pelo contrário, é uma cidade mediana, né? Onde você vai ter ali uma pessoa, né, um lord daquele local comemorando o aniversário, né? Comemorando o aniversário da filha. É só isso. Então não é um evento grandioso, é um evento mediano, tá? E o Dunk resolve ir para lá tentar a sorte nas justas, tá? No caminho da onde ele está, da onde ele enterrou o Sr. Harlan até Valfreixo, ele passa por uma hospedagem. E nessa hospedagem vai acontecer um fato importantíssimo na história. É nessa hospedagem onde ele vai conhecer o Egg, né? Que vai ser o companheiro dele, daí as aventuras de Dunk e Egg. O Egg ele é interpretado aí pelo ator mirim aí, né? O Dexter Saul Ansel. Esse garoto aí ficou idêntico à descrição do livro, né? Ele vai ser um garoto muito esperto, ele é careca, tem um motivo para ele ser careca, tá? E ele vai ser tomado aí pelo Dunk como sendo o ajudante, né? O serviçal ali da hospedaria. Então, enquanto o Dunk vai fazer a sua refeição, o Egg cuida do cavalo, né? Dos cavalos, né? O Sr. Dunk, o Dunk, né? Ele vai ter 3 cavalos aí nesse começo de história, né? Que é o que ele herdou do Sir Alan, além das armaduras e da arma, né? E durante a refeição do Dunk, ele vai passar por um revés ali dentro da hospedaria que ele vai ser maltratado por um cara que estava dormindo, né? O cara acorda de um sono, né? De um sonho e fala pro Dunk se afastar dele. Só que o grande detalhe tá na moeda que esse cara coloca na mesa, né? É uma moeda de ouro. E moedas de ouro nesse universo são moedas de grande valor, né? Tem a imagem, né, dos Targaryen, né? Que é aquele dragão de 3 cabeças e ela é considerada moeda de ouro. As moedas de prata são chamadas de veados de prata, né? Que representam a família dos Baratheon aí, né? E as moedas de cobre, ela tem a estrela de 7 pontas aí, né? Da igreja lá dos deuses dessa religião, né? Que tem o Westeros, né? E ali ele paga com moeda de ouro. Então ali nós podemos ver que ele é um abastado, né? Ele é rico. Mas quem será ele, né? Será que ele vai ter importância na história? Algo me diz que sim, né? E quando o Dunk termina a refeição, ele vai voltar, né, para pegar os cavalos, ele percebe que o Egg está em cima do cavalo trovão, né? Às vezes você não pode, às vezes pode ter passado desapercebido, mas o trovão dos 3 cavalos é o cavalo mais importante para o Dunk. É o cavalo de guerra, né? É o cavalo que ele vai para justas, né? É um cavalo treinado para combater, é um cavalo perigoso. É por isso, não só por ficar bravo com o Egg, que ele chama a atenção do menino, ele chama a atenção do menino também por precaução, porque o trovão é um cavalo perigoso e não deve ser montado à toa. E ali o Egg quer se tornar escudeiro dele, mas ele fala, ó, não, eu não quero escudeiro, segue a sua vida que eu vou seguir a minha. E ele joga uma moeda pro garoto. E o garoto não pega. Ele fala, ó, você vai pegar. Assim que eu virar as costas e ir embora, você vai pegar. Só que ele vai embora e o Egg aparentemente não pega a, a moeda, né? A gente poderia falar por que ele não pega? Poderia, mas eu quero deixar claro que no vídeo eu não vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, tá legal? E o Dunk chega a Valfreixo e ele precisa se inscrever no torneio, só que para ele se inscrever no torneio, ele tem que ser validado. O Sir Arlan, ninguém sabe se realmente ele se tornou um cavaleiro ou se ele está fazendo média, né? Se ele está querendo entrar no torneio. É, você está querendo entrar no torneio como cavaleiro, não tendo sido ungido, né? A gente não tem testemunha. Segundo ele, a única testemunha que existe é uma árvore e um pássaro quando ele foi ungido cavaleiro. Só que nós não vimos, né? Isso aí é legal, é um recurso narrativo aí, né? Nós não vimos o Dunk sendo ungido cavaleiro.
Então nós não sabemos se é verdade ou não, tá? Se ele realmente é o Sir Dunk ou se ele é só o Dunk, né? E ele precisa comprovar que o Sir Arlan de Santabor era um cavaleiro, e para isso ele precisa de um nobre que represente ele junto ao mestre dos jogos. E ele não, ele vai passar o primeiro episódio inteiro que relembrando das lições que o Sir Arlan deu a ele e tentando buscar essa representação, né? Tanto que ele vai atrás de um lord, né, da família Dondarrion, que segundo ele seria uma pessoa para a qual o Sir Arlan prestou serviço. E todo o episódio ele vai tentar, ele vai buscar essa representação, né? Só que ali naquele episódio, nesse episódio nós vamos ver que ele vai ser maltratado de várias formas possíveis, né? Ele vai ser maltratado pelas meretrizes que trabalham para o Sir pro Lord Dondarrion, né? As mulheres vão maltratar ele, ele vai ser maltratado pelo próprio mestre dos jogos, né? Que apesar de ajudá-lo no final, ele acaba sendo um pouco, ele desdenha do Dunk, né? Com relação ao cheiro dele, né? Porque realmente o Dunk ali, a higiene dele não é muito legal, né? E ele vai ficar naquele meio ali, tentando encontrar essa representação. E ele vai ser levado até a tenda do Tempestade Risonha, né, que é o Lionel Baratheon, que seria o antepassado do Robert Baratheon, né, que vai vir a ser o rei dos Sete Reinos, né. O Lionel Baratheon, ele é importantíssimo na história, tá, pessoal? Só que aqui ele é introduzido na história, nessa adaptação cinematográfica, ele vai ser introduzido na história diferente do livro, né, e dos quadrinhos, tá? No livro e nos quadrinhos ele entra meio que de supetão na história. Agora aqui não, aqui ele já vai ser trazido à história para gerar um vínculo aí com o Dunk, né? E é graças ao Sir Lionel que ele vai começar a se auto-intitular Sir Duncan, o Alto, né? Porque o Lionel fala para ele: olha, você tem uma altura que os deuses te deram, então começa a agir como tal, usa o que os deuses te deram, deixa de ser bobo, endireita o corpo e para de ser o Dunk, passa a ser o Duncan, porque provavelmente Dunk vem de Duncan. E ele, a partir desse momento, né, a partir desse momento que ele começa a se apresentar como Sir Duncan o Alto, tá? Então ele ali ele vai assumir realmente a persona de um cavaleiro, tá? E não se enganem com esse estilo bonachão do Lionel Baratheon, tá? Ele é um guerreiro feroz e ele tem a mania, né, de sempre quando ele derruba alguém da justa, do cavalo, então quando ele vence uma batalha, ele começa a rir incessantemente da cara do derrotado, tá? Então é por isso que ele tem o nome de Tempestade, né? Ele tem o apelido de Tempestade Risonha, tá? E esse vínculo que foi criado aí entre ele e o Dunk vai ser muito importante no final dessa temporada, tá? Lembrando que cada temporada parece que vão adaptar uma novela aí do Martin, beleza? E para finalizar a história, né, o Dunk ele consegue montar um acampamento e quando ele retorna para o acampamento após a negativa lá do Lord Dondarrion falando que não reconhecia o Sir Arlan de Santabor, ele volta todo triste para o acampamento dele. Quem que ele encontra lá? O pequeno Egg. O Egg cuidou do acampamento, lavou as roupas do Dunk, cuidou dos cavalos, pescou, fez o jantar dos dois e não tem jeito. O Dunk, né, o atual Sir Duncan, tem que assumir o Deg como seu escudeiro. E ele fala: olha, eu vou deixar que você me sirva nesse primeiro torneio. Depois a gente vê como que fica. Se eu ganhar, eu vou estar bem sucedido. Você talvez possa continuar sendo o meu escudeiro. Agora, se eu perder, eu não tenho como te manter. E o Egg, muito feliz, aceita. E é muito legal o final do episódio, né? Quando eles estão deitados, né, olhando para o céu, passa uma estrela cadente e o Egg fala: olha, estrelas cadentes são sinais de boa sorte para quem os vê. E nós estamos, só nós, né? O senhor aí como cavaleiro, o senhor é o único cavaleiro que está nesse torneio que viu a estrela cadente.
Aí o Dunk fala, não, então uma sorte para nós, né? Para mim, é só eu que vi. Aí ele diz, sim, só você que viu. E nós temos que lembrar, né, que estrela cadente, né, tá muito ligado, né, muito usado aí pelo Martin para marcar, né, uma mudança na história de Westeros, né. Eu sei que aquela estrela cadente ali foi uma estrela bem comum de acontecer, né? Mas ali, como a gente está acompanhando a narrativa dos dois, é importante para a mudança também na vida dos dois, né? Tanto do Dunk quanto do Egg. E isso aconteceu quando aquele meteoro vermelho cruzou os céus de Westeros, né? Houve a mudança também para o universo lá de Game of Thrones, quando essa estrela, né, esse cometa passou, esse corpo celestial passou pelos céus ali dos sete reinos, né? Tudo mudou ali, né? Os dragões voltaram, a magia cresceu, né? Então a mesma coisa aqui, essa estrela aí, ela vai marcar aí a mudança da vida do Dunk e do Egg a partir de agora, né? E no segundo episódio, né? O segundo episódio nós vamos ver o que? Nós vamos ver o Dunk tentando buscar uma nova representação, aonde ele tem uma idealização, né, do Sir Arlan, e ele vê que o Sir Arlan não é tudo isso, né? Ele não é um cavaleiro que marcou seu nome na história. Ele era apenas mais um e ninguém reconhecia ele como cavaleiro. Até que o Dunk tem uma surpresa, né? Até que o Sir Duncan tem uma surpresa. E qual é a surpresa? Ele consegue, né? Ele consegue adentrar lá a casa do Lorde de Ashford, né? É o Lorde Ashford, né? Que é o Lorde de Valfreixo. Ele consegue adentrar e ele consegue conversar, né? Ele consegue ter uma audiência com o príncipe herdeiro, né? Com o Baelor Targaryen. A família Targaryen, né, tem uma parte do episódio que aparece a família Targaryen chegando até Valfreixo, né? E quem chega? Ninguém menos do que o herdeiro do trono, né? O Baelor Targaryen, que é o herdeiro do trono, é o mão do rei. Ele é acompanhado do irmão, né, do Maker Targaryen e do sobrinho, o Aerion Targaryen, tá? Tem até um entreveiro já inicial entre o Aerion e o Dunk, né? Onde o Aerion desfaz do Dunk, né? Por ele tá maltrapilho, né? E o Dunk acaba tendo o que? O Dunk consegue ter uma audiência com os dois. E para surpresa de todos os envolvidos na sala, o Baelor Targaryen, né? Que se eu não me engano é Baelor Quebrador de Lanças, que ele tem ele tem essa alcunha, né? O Baelor, ele lembra, ele se lembra do Sir Arlan de Centaur. E a partir desse momento, o Dunk ele consegue a permissão para entrar no torneio de Valfreixo, onde tudo vai ali, vai ser o começo de toda a mudança da vida do Dunk, né? Vale lembrar que o Baelor Targaryen, ele é o, o mão do rei, né? E o herdeiro, né? Ele é o primeiro na linha de sucessão do seu pai, né? Se eu não me engano é Daeron ou Bon. Ele é o próximo da sucessão e abaixo dele vem os filhos dele. Então o Maker, que é o que aparece aí nessa reunião também, ele não, ele é, se eu não me engano, ele é o quarto ou quinto na linha de sucessão. Por quê? Porque em Westeros o filho mais velho, ele é o sucessor direto. E depois, se ele tiver filhos homens, esses filhos passam a assumir uma posição de destaque com relação aos irmãos dele. Então, o Maker, ele tá depois dos filhos do Baelor, tá? E um detalhe importantíssimo é, poxa, mas o Baelor, eles estão mudando a série, eles estão mudando o que está no livro. O Baelor não tem cabelo loiro. Exatamente. O Baelor Targaryen, ele não tinha cabelo loiro. Por quê? Porque ele é filho de um Targaryen com uma mulher de Dorne. E isso aí vai gerar o, esse cruzamento dessas duas famílias, né, dos Targaryen com os Dorneses, né, com os Martell no caso, né, ele vai gerar um filho de cabelo preto. Então Baelor, o próximo rei Targaryen, ele não teria cabelo prateado, ele teria o cabelo de um cidadão dornês, né? Para quem não está familiarizado com a história, Dorne é o reino, né? Foi o último reino
a ser anexada ao Westeros, né? Que é aquele reino lá do Oberyn Martell, que foi anexado somente à base de casamento. E foi esse casamento que trouxe a paz para os Sete Reinos, né? E desse casamento o primeiro filho é o Baelor, né? Baelor Quebra-Lança, se eu não me engano, é a alcunha dele. Tá? Então, graças ao Baelor, ele está apto a entrar no torneio. E ele vai agora se preparar aí para essa primeira contenda, né? E logo de cara ele já tem um grande problema, né? O primeiro problema é que ele não tem uma armadura que sirva nele, né? O Sir Arlan não era tão grande quanto o Dunk, então ele precisa de uma armadura. E ele vai ter um encontro muito interessante aí com, com o armeiro, né? O armeiro pede uma quantia de viados de prata e ele não tem nem 10% do que o armeiro pediu. Então vai ter uma interação bem interessante aí entre esses dois personagens. Lembrando que esse armeiro tem uma participação bem legal nos livros, tá? Tomara que continue a participação dele na série, né? E também um outro problema é que ele nunca teve numa justa, né? E quando ele vai participar, quando ele vai ver o começo do torneio, que é à noite, tá? Vai na mesma noite ali que ele tem o aval de poder participar, ele vai lá ver como que vai ser o começo, né, do torneio. E ele já começa a ficar assustado por ele ver os embates terríveis, né, que acontecem ali naquelas linhas de justa, né? E a gente não entende se aquele primeiro momento que ele está vendo, se ele está ficando desesperado, né, preocupado, ou se ele tá ficando, tipo assim, extasiado ali com aquele momento, né, que é a primeira vez que ele vai competir, né? Então ele deve estar ou com medo, né, ou com receio, né, ou então desesperado ali para ter logo aquele primeiro combate, né? Então esse segundo episódio, né, vai terminar com ele e o Egg novamente no acampamento, onde ele diz, né, onde ele fala, olha, eu tenho o Sir Erlan como um grande cavaleiro andante, os verdadeiros cavaleiros são cavaleiros andantes, mas infelizmente ele não ganhou nenhum torneio, ele não colocou seu nome na história em momento algum. Então ele quer ali mudar essa história, porque ele tem para si que ele é o legado do Sir Arlan de Centaur. Então ali você vai ter o que? Você vai ter aqui, né, nesse começo de série você já começa a perceber o tanto que o Sir Duncan Walton ele é honrado e o tanto que ele é fiel aos princípios que ele resolve seguir. Para ele, o Sir Arlan é um excelente cavaleiro que não teve oportunidade e quando teve não soube aproveitar, mas foi um excelente mestre, um excelente tutor e consequentemente ele era um excelente cavaleiro, só que ele não teve oportunidade. E o Dunk agora quer fazer do legado dele o seu legado, então ele tá querendo mostrar que o cavaleiro andante tem o seu valor também nesse torneio de Valfreixo, tá? Alguns pontos importantes aí do roteiro, né, pessoal? Por que os Targaryen estariam, né? Por que os Targaryen estariam num torneio numa cidade qualquer do reino, né? Um torneio que nem é das grandes casas, né? As grandes casas não estão promovendo esse torneio, né? Quando eu chamo de grandes casas, são aquelas casas mais importantes da história, né? Os Tully, os Lannisters, os Starks, os Tyrell. Então nós não temos os grandes nomes promovendo esse torneio. Então não é um torneio de grande vultuosidade. Mas por que os Targaryen estariam ali? É muito simples, pessoal. Os Targaryen não têm mais dragões. Então eles estão num momento de fragilidade e eles precisam ser vistos, eles precisam ser lembrados, eles precisam estar junto dos seus subalternos, dos seus subordinados, para mostrar que eles ainda têm o controle daquela política local ali de Westeros. Então nada mais importante do que participar dos torneios, né, de mandar a mão do rei. O rei não mandou só o seu príncipe herdeiro, ele mandou a mão do rei para ter esse contato com esse povão, né?
para ter essa representatividade Targaryen para mostrar, olha, nós não temos dragões, mas ainda nós somos a mão que controla a rédea do reino, né? Então é interessante ver essa premissa aí, né? Outra coisa importante são as atitudes do Egg, né? Nós vemos aí durante o torneio, durante os episódios, que o Egg é um garoto muito inteligente e muito bem informado, né? Ele tem informações que o Sir Duncan nem sonharia em ter. Então a gente tem que sempre prestar atenção nesse garoto aí, porque é algo grandioso vem no futuro dele também, né? E esses dois episódios também apresentaram a Tencel, né? Que é uma atriz, né? De uma trupe de pantomimeiros, né? Ou de marionetistas, né? Que vai ser importante também no desenrolar dessa novela, tá? Então nós temos aí os personagens é, já estão sendo colocados aí na história para que tudo leve para o grande fato que vai acontecer no final dessa história e que vai tornar o Sir Duncan Walton conhecido aí em toda Westeros, beleza? Então esse aí é um resumo mais ou menos aí, né, do episódio, dos dois episódios e a minha opinião, tá, pessoal? Está sendo uma excelente série, tá? Quem gosta aí do universo de Game of Thrones e não se apega muito a essa questão de dragão, né, de lutas grandiosas aí de dragões, assista o Cavaleiro dos Sete Reinos, porque você vai ter ali o puro suco mesmo da fantasia medieval ali, né? Tem alguns lances fantasiosos, né? Como por exemplo a Justa à Noite. Justa geralmente, eu acho que eu nunca li sobre Justa de noite, não. As justas são sempre durante o dia, né? Devido à claridade, né? A dificuldade de fazer um evento noturno numa época que você não tinha iluminação elétrica, né, que eu tô falando. Então você tem ali aquela baixa fantasia acontecendo e a história é muito bem amarradinha, tá? Inclusive tá ficando melhor ainda, porque eles estão trazendo alguns pontos importantes aí da história de Westeros para essa série, para esse primeiro momento da série, da primeira temporada da série Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, na minha opinião, tem tudo para ser a melhor série ligada a Westeros, tá? Melhor até que a série principal, né? Que é Game of Thrones, né? Que teve aquele final terrível, né? Eu acho que Cavaleiro dos Sete Reinos tem tudo para ser a melhor série do universo do Martin, tá? É muito boa de ser adaptada, é uma série que não demanda muito gasto financeiro, tá? Você conseguiu dois atores excelentes, o ator do Egg é muito bom, tá? E você vai ter ali o George Martin do lado do roteiro, né? Então tem tudo para ser o que? A retratação fiel do que o George R.R. Martin planejou para os seus livros e que viraram HQ, né? Então eu acho que vale muito a sua atenção essa série, beleza? Eu vou tentar trazer toda semana o a resenha do último episódio, né? Então, domingo agora, por volta da meia-noite, sai o terceiro episódio. Eu vou assistir e trago na próxima semana aí o episódio de domingo, tá? O episódio 3. Então, essa foi a resenha do primeiro e do segundo episódio do Cavaleiro dos Sete Reinos. Falei demais aqui, né? O vídeo tá grande e você pode falar agora nos comentários, tá? Deixa aqui nos comentários o que você tá achando da série e se você já leu tanto o livro quanto o quadrinho, tá? E se você prefere essa série mais low fantasy do que aquela série mais high fantasy, né? Cheia de dragão, com muita magia, né? E aqui é uma série mais pé no chão, onde nós vemos aqui, né, o povão mesmo, né, onde o foco da história não está nas grandes cortes, mas sim ali naquele cortiço, né, naquela cidade pequena, naquela batalha de justas ali com o Sir Duncan o Alto, tá? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu tentei não dar spoiler, tá? Então, por favor, deixa aqui nos comentários, mas deixa também sem spoiler, tá? Tenta evitar o spoiler aí, tá legal? Quem puder comentar e compartilhar, ajuda demais o canal. Se esse vídeo for de utilidade para você, deixa o like, deixa o joinha, isso aí vai ajudar demais o algoritmo aqui do YouTube com relação ao nosso canalzinho aqui, beleza? E se você não for inscrito, se inscreve no canal e ative as notificações. Pessoal, muito obrigado por ficar até agora no vídeo. Foi um vídeo longo
Espero que tenha sido legal o vídeo aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!